Pronto, pessoal, dando continuidade, vamos ao nosso primeiro exercício, certo? Nessa questão a gente vai fazer uma questão bem básica, essa é só para a gente representar, no caso, os 4 números quânticos. Como é que a gente vai demonstrar esses números quânticos que a gente falou na nossa última aula, certo? Então, só para a gente relembrar, eu fiz uma tabelinha bem simples aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o número quântico principal, ele vai ser de acordo com as camadas, certo? E essas camadas vai ter a base de acordo com o quê? Com o átomo lá de Rutherford Ball, certo, pessoal? Onde ele vai definir aquelas 7 camadazinhas que a gente vê lá no estudo dos átomos. Com relação ao que a gente já viu também sobre distribuição eletrônica, a gente viu que quando a gente faz distribuição eletrônica, a gente vai unir o número principal com o número secundário, no caso. Por exemplo, um S2, então a gente está unindo o número principal com o número secundário, certo? Número que no caso são os subníveis S, P, D e F. E vai ter o valor de 0, vai ter o valor de 1, 2 e 3, para cada um relacionado. E o valor magnético, no caso o número quântico magnético, vai ser em relação aos orbitais. A gente sabe que quando a gente tem um átomo, e a primeira camada do átomo, vai existir 2 elétrons, certo, pessoal? E esses 2 elétrons, eles no caso, né, eles vão estar no mesmo orbital, porém, eles vão estar em sentidos opostos. Então, quando a gente for o cálculo, a gente vai ver que um elétron, a gente no caso seria o número quântico spin, né? Um vai estar com sentido para cima e o outro vai estar com sentido para baixo. Então, o spin vai ser menos 1/2, aquele que tiver com a gente vai encaixar ele para cima, e o que tiver para baixo vai ser mais 1/2. Então, nessa caixinha aqui, que a gente vai chamar a nossa caixa do número quântico magnético, né? Em relação ao orbital, a gente sempre quando vai preencher a caixa, dependendo da quantidade elétrica que for dada na nossa questão, sempre a gente vai preencher primeiro um para cima, depois um para baixo. Se for 3 caixas, a gente vai preencher primeiro todas as caixas com um para cima. Depois a gente volta preenchendo eles todo para baixo, certo? A gente não pode preencher, por exemplo, eu tenho 3 elétrons. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 3 elétrons aqui, pessoal. Eu não posso preencher assim, um para cima, um para baixo e um para cima. Pronto, isso eu não posso porque isso aqui vai ficar fora da regra de Randle. Então, eu tenho que preencher primeiro um para cima e um para cima. Depois, se eu tiver mais elétrons, eu volto colocando ele, cada um com sentido contrário, certo? Então, vamos agora para o exercício. Então aqui eu vou separar aqui como número principal, secundário, magnético e spin. Então vamos lá, pessoal. Quem é meu número principal? O número principal aqui é o número 2, certo? Então vai ser 2. A gente viu que o S é subnível e ele é o número o quê? Secundário. Então o número secundário para S vai ser 0. Para o magnético, né, o número quântico magnético, eu vou relacionar com o subnível S. E o subnível S só tem uma caixinha só. E o valor de uma caixa só é 0. Agora, nessa caixa aqui, eu tenho que colocar o meu spin. E como eu só tenho um elétron, o spin vai ficar para cima. Então, quando eu encaixei ele aqui para cima, pessoal, o valor dele será menos 1/2. Então, a sua rotação vai ser menos 1/2. Na questão B, o número quântico principal vai ser 5. O número quântico secundário vai ser P, o valor de P é 1. O número quântico magnético, vai ser, de acordo com aqui em cima, se eu tenho um elétron, vai ser igual a esse daqui, né? Então, vai ser 0. Por quê? Porque quando eu estou falando... 0 não, desculpa, pessoal, vai ser menos 1. Porque ele vai ter 3 orbitais. Então, aqui vai ser 0, menos 1 e mais 1. Então, logo, quando eu colocar o meu elétron na primeira caixinha aqui, ó, pessoal, ele vai ser menos 1 e não 0, desculpe. E o spin, sim, esse vai ser para cima, o resultado dele vai ser menos 1/2.
Agora aqui na questão C, vamos lá. Questão C, o número quântico principal vai ser 6. O número quântico secundário vai ser D, que o valor é 2. E agora eu tenho o meu número quântico, né, magnético. O número quântico magnético, para o D, eu tenho 5 caixinhas. Onde vai ser a primeira menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, como eu só tenho um elétron, eu vou preencher a primeira caixinha aqui, ó. Pronto, acabou o elétron. Então, o valor dela é menos 2. E o spin, como eu só tenho um elétron para cima, vai ser menos 1,5. Nessa próxima questão aqui, pessoal, temos o seguinte, ó. O número quântico principal será 7. Então, acho que já deu para perceber que o número quântico principal sempre é o primeiro que está aqui na frente, pessoal. O número quântico secundário é S, então o valor de S é quanto? 0. Lembrando, S 0, P é 1, D é 2 e F é 3. A caixa magnética dela vai ser só uma, então o valor é 0. E o spin, como está para cima na caixa, então vai ser menos 1,5. Pronto, pessoal. Exercício feito. Espero que tenha compreendido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou tentar trazer alguma questão de vestibular, alguma questão assim mais um pouco mais específica ou mais complicada, mas sempre a ideia é tentar trazer questões mais fáceis para a gente poder trabalhar e ao mesmo tempo poder aprender como a gente faz os números quânticos, analisando até mesmo pela própria distribuição eletrônica. Até a próxima aula.